Desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse na Bíblia, as pessoas têm falado sobre o número da besta em Apocalipse 13, versículo 18. E não se sabe quando o número 666 se tornou o número do diabo para a maioria das pessoas. Vamos rever o que a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Em primeiro lugar, faz o favor de não tornar esta questão complicada ou se desvie do contexto deste versículo. Algumas pessoas tentaram desvendar o enigma do número da besta, introduzindo alguns personagens históricos como César Nero, Hitler, Napoleão, Hussein, etc. Eles explicaram que a soma de cada nome deles equivale ao número de 666, de acordo com um certo sistema de conversão de letras em números. Essas soluções tornaram a questão complicada e também tornaram sábios aqueles que as inventaram. No entanto, ao estudarmos cuidadosamente o contexto deste versículo em Apocalipse 13, sabemos que suas explicações estão substancialmente erradas. Vamos identificar e analisar essa questão com uma mente clara. Quais são as condições que conhecemos? O que é desconhecido e precisa ser calculado? Na verdade, a questão é bastante direta. Ela apenas nos diz para calcular para obter um número, em vez de obter um monte de nomes que supostamente representam 666. Para realizar este cálculo, precisamos deixar claras as condições tanto que possível. Uma das condições conhecidas é o número de um homem. Então, sabemos que esse número deve estar relacionado a certas informações de alguém. Esta é a primeira condição conhecida. Existe alguma outra condição conhecida? Sim, a última parte do versículo é a chave. O seu número é 666. Tenha isso em mente. Esse número de um homem exige cálculos, então haverá uma tarefa de cálculo para você. A Bíblia não vai te dar uma tarefa e te dar a resposta ao mesmo tempo. Deus deu a você algumas condições conhecidas na Bíblia para você seguir a fim de obter o número correto. Se você chama isso de enigma, as pistas são: 1. A resposta deve ser um número. 2. Este número é o número de um homem. 3. O número deste homem é 666. Aqui, 666 não é a resposta, apenas serve como uma pista para a resposta. Desta forma, como podemos calcular o número da besta a partir do número de 666? Uma das possibilidades é: 666 é como o índice de um texto que nos dá explicações quando lemos. Não temos outro índice além da própria Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus. E não temos outro material para substituir a Bíblia para resolver o quebra-cabeça da Bíblia. A Bíblia tem capítulos e versículos. Para encontrar o índice de 666, será o capítulo 666 ou o versículo 666. No entanto, não há nenhum livro na Bíblia que seja longo o suficiente para ter o capítulo 666 ou o versículo 666. Assim, a única maneira de encontrar o índice será contando os capítulos ou versículos do início da Bíblia, ou seja, o livro de Gênesis. É como na minha primeira mensagem as profecias da volta de Jesus Cristo para encontrar as informações escondidas na Bíblia. Esse trabalho de contagem não será difícil de fazer por meio de um computador. Podemos facilmente obter o número de capítulos e versículos de cada livro da Bíblia na internet. Em seguida, os colocamos em uma planilha de cálculo de um software de escritório. Tudo o que precisamos fazer é somar os números necessários nas células. A resposta sairá instantaneamente. Surpreendentemente, a nossa suposição pode estar correta. O versículo 666 na Bíblia é um versículo com a informação do número de um homem apenas.
Enquanto o capítulo 666 na Bíblia é o primeiro capítulo de Eclesiastes que não tem o número de um homem. Este versículo sobre o número de um homem é Gênesis 25, versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Acabamos de calcular e obtivemos o número 175. O número 175 é a resposta correta? Ou simplesmente encontramos um versículo com o número de um homem por acaso? Para descobrir a verdade, estamos prestes a pesquisar na Bíblia informação sobre o número de um homem. Em todo o Antigo Testamento, há apenas 13 versículos que fornecem apenas informações sobre o número de um homem. Aqui está a lista. Gênesis 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 17. E foram todos os dias de Malaleel 895 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 20. E foram todos os dias do Jared 962 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gênesis 5, versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Gênesis 9, versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 23, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis 25, versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis 35, versículo 28. E foram os dias de Isaque 180 anos. Na verdade, ainda existem alguns outros versículos que mencionam o número de um homem, como Gênesis 47, versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Gênesis 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Gênesis 50, versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. No entanto, não os contamos porque também incluem outras informações. Suponha que o número 666 não tenha nada a ver com aqueles versículos com apenas o número de um homem. Então qual é a probabilidade do número 666 como um número aleatório coincidir com os números ordinais na Bíblia desses 13 versículos? A probabilidade será de apenas 13.533, ou seja, cerca de 118 ou 0,0085. 13 é o número total dos versículos com apenas a informação do número de um homem. 1533 é o número total dos versículos em Gênesis. Aqui, para um cálculo conservador, apenas Gênesis é levado em consideração, negligenciando outros livros da Bíblia. Esta probabilidade, por exemplo, é quase igual a lhe dar 3 chances de adivinhar corretamente o aniversário de uma pessoa que você não conhece. Quão difícil é? Percebendo isso, estamos certos de que o número de um homem em Apocalipse 13, versículo 18 é de 175. Isso significa que o número da besta é 175. Se você tem dúvidas sobre a origem das divisões de capítulos e versículos na Bíblia, sugiro que você leia a minha primeira mensagem sobre as profecias da volta de Jesus Cristo. Então você conhecerá as divisões de capítulos e versículos na Bíblia também é inspirada por Deus.
Na verdade, ainda existem algumas outras provas para nos convencer de que a resposta é 175. Essas provas são todas sobre cálculos. Em Gênesis 25, versículo 7, podemos notar que o número 25 e o número 7 podem formar números especiais para provar isso. Por multiplicação, temos 25 vezes 7 é igual a 175, enquanto por subtração, temos 25 menos 7 é igual a 18, ou 6 mais 6 mais 6, portanto 666 é 175. Para divisão, não podemos notar nada de especial nesses dois números. No entanto, a adição desses dois números pode resultar em algo muito interessante. Por adição, temos 25 mais 7 igual a 32. O número 32 não parece especial neste momento, mas mais tarde se mostrará muito útil no cálculo. Desde que descobrimos que o versículo 666 contém a informação do número de um homem, sabemos que este versículo é usado para resolver o enigma em Apocalipse 13. Desta maneira, você já reparou que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, enquanto Apocalipse é o último livro da Bíblia. Deus mencionou coisas similares no primeiro e no último capítulo do Apocalipse. Incluem-se dois versículos no capítulo 1 e no capítulo 22. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Segundo essa ideia, podemos fazer esta pergunta: há uma coisa correspondente no Apocalipse para Gênesis 25, versículo 7? O que tentamos fazer agora é converter Gênesis 25, versículo 7 num versículo em Apocalipse. Sabemos que o número total de livros no Antigo Testamento é 39, enquanto o número no Novo Testamento é 27. A diferença é 12. Se subtrairmos o número do Antigo Testamento por 12, ele se tornará o número do Novo Testamento, a saber 39 menos 12 é igual a 27. Então podemos começar a converter. Em primeiro lugar, subtraímos 25 por 12, depois obtemos Apocalipse capítulo 13. Em segundo lugar, tentamos subtrair 7 por 12, mas o resultado será um número negativo, o que não tem significado na Bíblia. Então, o que devemos fazer agora? Não se esqueça de que ainda não usamos a adição desses dois números 25 e 7. Como já convertemos o primeiro número em 13, o outro número deve ser 19, o que resultará em 13 mais 19 é igual a 32. Desta forma, a adição é aplicada finalmente. E obtemos o versículo convertido em Apocalipse 13, versículo 19. Agora, realizamos com sucesso a conversão. Quando procuramos Apocalipse 13, não podemos encontrar o versículo 19 porque há apenas 18 versículos neste capítulo. No entanto, o versículo 19 que é convertido de Gênesis 25, versículo 7 pode ser colocado perfeitamente no final deste capítulo porque segue exatamente o versículo com o enigma do número da besta, ou seja, Apocalipse 13, versículo 18. Vamos ler os versículos relevantes as seguintes. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Se este versículo Apocalipse 13, versículo 19 for adicionado ao final de Apocalipse 13, então o enigma do número da besta pode ser resolvido completamente por si mesmo. Então eu chamo este versículo de um versículo oculto no Apocalipse na Bíblia. Irmãos e irmãs,
Meus amigos, acham que todos esses cálculos podem ser feitos por acaso? Acham que todas essas descobertas poderiam ser feitas com sabedoria humana? Quanto ao sistema de divisão de capítulos e versículos da Bíblia que existe há centenas de anos, o que podemos fazer é descobrir os mistérios nele, em vez de modificá-lo para atingir propósitos pessoais. A Bíblia é tão maravilhosa que o versículo de Gênesis 25:7 pode ser transformado no número 666 ou 175. Este versículo pode até ser convertido no versículo de Apocalipse 13:19, que ficou oculto por quase 2000 anos. Assim, a questão do número da besta no Apocalipse está completamente resolvida. Até agora, esta é a minha terceira mensagem, e não me incomodarei em dizer novamente que a Bíblia é inspirada por Deus, incluindo todas as Escrituras, bem como o sistema de divisão de capítulos e versículos. Embora o sistema de divisão tenha sido formado nos séculos 13 a 16, ele não foi feito por mãos humanas, assim como as Escrituras foram escritas por inspiração de Deus. Aqueles que afirmam que o sistema de divisão é feito pelo homem nunca viram as coisas maravilhosas deste sistema. A divisão de capítulos e versículos na Bíblia nos deu uma visão especial sobre os eventos que ocorrerão em breve. Quando vemos todas essas coisas, sabemos que são todas de Deus? Agora que o número da besta foi revelado, podemos revelar a identidade da besta? Para isso, passei quase 3 meses em 2017, tentando descobri-lo com todas as pistas dadas na Bíblia. Eu pensei, é o 175º país que se junta às Nações Unidas. Tem alguma coisa a ver com o poço sem fundo, que pode se referir ao país que tem mais vulcões no mundo. Na verdade, as respostas a essas perguntas não parecem ser corretas para a besta. O 175º país que adere às Nações Unidas é um país muito pequeno da Europa, enquanto o país com mais vulcões é a Indonésia. Para essa pergunta, finalmente, orei a Deus para me conceder sabedoria para descobri-lo. Em pouco tempo, usei o número 175 e Organização das Nações Unidas para pesquisar na internet, e encontrei imediatamente uma organização bem conhecida, que é o Acordo de Paris. Então, por que o Acordo de Paris tem algo a ver com o número 175? Descobriu-se que 175 países e territórios em todo o mundo assinaram este acordo em 22 de abril de 2016. O Acordo de Paris é realmente a besta? Como poderia ser um acordo internacional que visa enfrentar as questões das mudanças climáticas e da proteção ambiental? Eu estava bastante incerto sobre isso quando encontrei essa resposta. Contudo, condições climáticas anormais começaram a aparecer em alguns meses em quase todos os lugares do mundo, e continuaram a ocorrer todos os anos até agora. Se o Acordo de Paris é a besta de 7 cabeças e 10 chifres em Apocalipse, ele estará definitivamente em linha com todas as descrições na Bíblia para ele. Agora vamos dar uma olhada nas descrições da Bíblia para a besta. Apocalipse 17, versículo 13 e 15. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Talvez você não entenda porque a Bíblia diz que a prostituta se senta na besta de 7 cabeças e 10 chifres no versículo 3, mas diz novamente no versículo 15 que a prostituta se senta sobre as águas. Na verdade, é um tipo de estilo de escrita no Apocalipse, colocando apostativo em duas frases de estrutura semelhante. A posição nessas duas frases nos diz que a mulher, a prostituta, senta-se na mesma coisa. O seu objetivo não é explicar as coisas diretamente, assim como Jesus usou parábolas para explicar as verdades. Desta forma, a besta de 7 cabeças e 10 chifres acaba por ser as águas, que são povos, multidões, nações e línguas.
Como se pode ver, o Acordo de Paris foi um acordo assinado por 175 países e territórios no mundo. O Acordo de Paris é composto de povos, multidões, nações e línguas? Sim, com certeza. É importante sublinhar que a grande novidade do Acordo de Paris dos últimos anos deve ser a retirada desse acordo pelos EUA, que é o maior emissor de carbono entre os países ocidentais. Portanto, quando os EUA se retirarem com sucesso deste acordo, o número da besta será reduzido para 174, e não 175. Para uma melhor compreensão desta profecia, devemos saber algo sobre o contexto do livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 19 em Apocalipse, foi escrito para descrever as coisas que acontecem desde o período da Igreja até o fim da tribulação. E o capítulo 20 foi escrito para descrever o reino de Cristo de 1000 anos. Desta forma, o que o anjo explicou a João no capítulo 17, versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição deve ter o significado de que a besta uma vez apareceu no período da Igreja, e então desapareceu até surgir no período da tribulação. A escritura que conta o reaparecimento desta besta na tribulação de 7 anos está registrada em Apocalipse 9, versículos 1 e 2. O evento nestes dois versículos abaixo marca a linha do tempo quando a besta surge novamente. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E a situação real é: o Acordo de Paris apareceu pela primeira vez em 2016 e depois desapareceu quando os EUA se retiraram com sucesso em novembro de 2020. No entanto, o que é paradoxal é que depois que o novo presidente dos EUA assumiu o cargo em janeiro de 2021, os EUA imediatamente voltaram a aderir ao Acordo de Paris, trazendo o número de besta de volta para 175. O que podemos dizer sobre isso? Esta situação parece ter tornado o cumprimento desta profecia bíblica muito difícil. Tenha isto em mente: a Bíblia é a palavra de Deus. Não importa quão complicadas sejam as situações neste mundo, ela acabará se cumprindo no seu tempo. A Bíblia diz que esta besta subirá do abismo durante a tribulação de 7 anos no futuro. Portanto, prevê-se que os EUA aderirão ao Acordo de Paris novamente durante o desastre de 7 anos. Essa previsão implicava milagrosamente que os EUA se retirariam dramaticamente do Acordo de Paris novamente antes da tribulação de 7 anos, ou seja, antes de 2031. Esta ação dos EUA fará com que o número da besta volte a 174 de novo. Durante a tribulação de 7 anos, os EUA se juntarão ao Acordo de Paris de novo, muito provavelmente, na primeira metade do período da tribulação durante 2031 a 2034. Desta forma, os EUA fazem a besta aparecer mais uma vez, alterando o seu número para 175 de novo. Por outro lado, você pode querer fazer algumas perguntas sobre a besta depois de ler os versículos de Apocalipse 17, versículos 9 a 11. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Aqui, o Apocalipse 17, versículo 11 diz: E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Porque o 8º rei é uma besta. Não pertence ao tipo de cabeça como as 7 cabeças? Como explicar isso? Sabemos que as 7 cabeças são os 7 reis. O 8º rei também deve ser uma cabeça, certo? Porque é chamado de a besta.
A besta que conhecemos antes é a besta de 7 cabeças e 10 chifres, não é? Porque é chamada de a cabeça e também de a besta. Na verdade, esta besta de 7 cabeças e 10 chifres é composta de 175 bestas individuais. Esses 175 bestas individuais são os 175 países e territórios do mundo. Assim, o número da besta é 175. No entanto, quando você vê os 175 países e territórios como um todo, é chamado de besta de 7 cabeças e 10 chifres. Isso explica porque a cabeça também é a besta. Que país criou a besta de 7 cabeças e 10 chifres que era e já não é? E qual país mudou o número da besta? São os EUA. Na tribulação de 7 anos, os EUA serão integrados ao Acordo Paris de novo. Os Estados Unidos são a besta individual que já era e já não é, o que, ao mesmo tempo, também fez com que a besta de 7 cabeças e 10 chifres fosse uma vez que já era e já não é. Naquela época, os EUA e os outros países cabeças conduziram a besta de 7 cabeças e 10 chifres, a saber 175 países e territórios, para lidar com todos os tipos de desastres globais por meio do Acordo Paris. Eles blasfemarão e amaldiçoarão o nome de Deus, mas todos irão para a destruição eventualmente. Agora sabemos que o Acordo Paris está totalmente de acordo com as descrições da besta de 7 cabeças e 10 chifres na Bíblia. Em relação à besta, a Bíblia também nos diz em Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. O que terá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Um grande império? Já apareceu na história do mundo? Na verdade, todos os impérios da história foram principalmente regionais. Mesmo para o Império Britânico, as áreas totais de suas colónias ocupavam apenas menos de 23% das áreas continentais globais, longe da descrição de cada tribo e nação. Obviamente, é impossível que um império tão gigante apareça em um futuro próximo para reinar sobre todas as nações. No entanto, somente por uma organização ou acordo internacional que tome decisões em favor da maioria das pessoas no mundo, ele pode fazer com que o maior número possível de nações obedeça. Na verdade, não é difícil adivinhar o que faz com que os 175 países e territórios no Acordo Paris tenham a mesma opinião. Devem ser os desastres naturais durante a tribulação. Quando você lê o Apocalipse na Bíblia, você sabe que haverá terremotos, fomes, pragas, feras, granizo, incêndios, estrelas caindo, etc. Ninguém gostaria de ser morto por qualquer um desses desastres e, portanto, a maioria das pessoas no mundo vai defender as decisões tomadas pelos formuladores de políticas deste acordo. No entanto, os formuladores de políticas do Acordo Paris não considerarão que nenhum dos desastres tenha algo a ver com Deus. Eles irão apenas referir as pragas à natureza e aos comportamentos da humanidade. Se alguém disser que Deus deseja que as pessoas se arrependam colocando todos esses desastres, eles blasfemarão e amaldiçoarão a Deus, porque não acreditam em Deus de forma alguma. Além disso, quando os verdadeiros cristãos são arrebatados antes da tribulação, muitas pessoas no mundo pensariam, muito provavelmente, que foram sequestrados pelos alienígenas. E mais tarde, muitas pessoas no mundo presumiriam que todos os desastres naturais foram provocados pelos alienígenas. Eles não conhecem o chamado alien que presumiram ser o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e os seres humanos. A razão pela qual Deus colocou todas essas pragas é para vingar aqueles que fizeram o mal. Deus também gostaria de salvar aqueles que estão dispostos a crer no Senhor da criação, bem como manter o testemunho de Deus durante a tribulação. Até agora, ouso dizer que as questões da besta e o número 666 foram resolvidas por meio de cálculos matemáticos muito simples.
e os resultados são maravilhosos. Agora sabemos que o número da besta é 175. Este é o número de um homem. Este homem é Abraão. Então, qual é o benefício para nós, cristãos, sabermos sobre o número da besta? Não é que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Sim, certamente nós, cristãos, não enfrentaremos a ira de Deus na tribulação. No entanto, é melhor prestarmos atenção em como todas essas profecias devem ser cumpridas. Portanto, não vou me incomodar em dizer isso de novo com o versículo em 2 Pedro 1:19, assim como concluí em minha primeira mensagem sobre as profecias da volta de Jesus Cristo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Para meus amigos que ainda não acreditaram em Jesus, por favor, não considerem esta mensagem irrelevante para vocês. A tribulação começará por volta do final de 2030 a 2031 e durará 7 anos, mas ninguém sabe exatamente quando ela começa. Aconselho você a acreditar em Jesus e ser salvo o mais cedo possível, para que você esteja completamente livre desta tribulação sem precedentes. Se já é depois de 2031 quando você lê esta mensagem, por favor, volte-se para o nosso Deus da criação. Não importa quão escassos sejam os recursos de commodities ao seu redor, não se renda ao Acordo de Paris para que qualquer parte do seu corpo seja selada com seu nome Acordo de Paris ou seu número 175. Se você se render ao Acordo de Paris, estará eternamente morto. Pelo contrário, se você crê em Jesus Cristo e mantém seu testemunho até o momento de sua morte, você será ressuscitado logo após a tribulação e reinará com Cristo em seu reino. Meus amigos, agora são os últimos dias dos últimos dias. Daniel 12, versículo 9 diz: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora, os mistérios das profecias da Bíblia foram revelados nos últimos dias. Os cristãos também devem ficar alertas e orar. Oxalá esta mensagem possa fazer todos os cristãos alertas sobre a volta do nosso Senhor, com um coração alegre, esperando o seu aparecimento. Sobretudo, desejo que todos os meus amigos que ainda não crerão em Jesus Cristo ficariam dispostos a aceitar a salvação e o amor de Deus, e estejam livres da ira vindoura.